O aluno pergunta, can I do that alone? Tá, eu vou escutar, vou praticar, mas eu posso fazer isso sozinho? Can I do that alone? Posso fazer isso sozinho? Olha só a junção do can com I. Can I do that? E aí, olha, como nós temos o that terminando com o som do T e alone começando com o som de uma consoante, de uma vogal a gente linka também. Can I do that Can I do that alone? That alone. Tá vendo? Parece uma palavra só, né? Can I do that alone? Agora com a entonação correta. Can I do that alone? Vamos tentar? Can I do that alone? Can I do that alone? Can I do that alone? Very good, very good. E aí a resposta do professor é yes, but you need real people too. Em outras palavras, você pode fazer isso sozinho? Pode. Não somente pode, como deve. Falar sozinho é importante, tá? Tem que falar sozinho. Beleza? Então fala sozinho enquanto você estiver lavando louça, fala sozinho enquanto você estiver dirigindo seu carro, fala sozinho enquanto você estiver tomando seu banho, em inglês, obviamente. Fale sozinho enquanto você estiver caminhando na rua. E as pessoas não vão achar que você é doido. Crie um grupo para você no WhatsApp, entre você e você mesmo, e aí grave áudios para você mesmo, falando sozinho. E todo mundo vai olhar e vai falar, passou uma gringa ali, passou um gringo ali, viu? Tá bom? Mas falar sozinho é necessário. Só que você também precisa de real people. Tem que ter pessoas reais conversando com você. Um motivo grande pelos quais as pessoas não se desbloqueiam no inglês. Vamos falar sobre aula particular, né? Até esse momento eu não mencionei a aula particular. A aula particular, gente, é uma excelente ferramenta. Mas a aula particular por si só também vai demandar muito mais tempo e muito mais esforço para que o aluno fale inglês fluente. As pessoas têm a noção, a ideia de que a aula particular acelera o processo. E é verdade. Se você for comparar uma turma de 15 numa sala de aula para uma aula particular, você vai ganhar muito mais tempo numa aula particular do que você ganharia numa turma de 15. Ainda assim, vai demorar muito mais tempo e vai demandar muito mais esforço para você falar inglês fluente numa aula particular. Por que isso? Porque você precisa de pessoas reais, não é uma pessoa. O professor, o que acontece numa aula particular com o cérebro do aluno? No início das aulas, o aluno ele não está acostumado com o professor, então ele está meio acanhado. E aí ele está meio travado, ele não consegue se expressar direito. 2 semanas depois, o aluno já se solta com o professor, já está falando, já está desenvolvendo, já não tem mais vergonha. E parabéns para o aluno por isso, e parabéns para o professor igualmente. Mas é só o aluno e o professor. Alguém aqui presente na aula hoje já viveu isso antes? Fez aula particular durante um tempão e depois não conseguiu aplicar aquilo no mundo real com outras pessoas? Por que isso acontece? Vou explicar. O seu cérebro, ele se acostuma com o outro indivíduo e ele entra no modo automático. Lembra que eu disse que você precisa de 25% da sua energia corporal para fazer uma situação simples, um comportamento simples como esse, que é falar e gesticular? O cérebro está constantemente tentando transformar os seus comportamentos no seu dia a dia para o automático, para que você não precise mais pensar, para que ele possa economizar energia. Imagine se você, isso é muito bom, imagine se você, todas as vezes que você entrasse no carro para dirigir, você tivesse que ficar pensando, primeiro eu piso na embreagem para depois engatar primeiro. Não, peraí, primeiro eu tenho que olhar os retrovisores para ver se está tudo certinho. O cérebro ele vai tentando te auxiliar para fazer com que você pense o máximo possível no automático, e assim você economiza energia. Quando você tem uma aula particular com o professor, o cérebro, com o passar do tempo, também entra nesse automático. E esse costume de estar presente com o professor constante faz com que você fique super confortável ali.
Mas aí, quando você vai para o mundo real, você não teve exposição suficiente e necessária para que você vencesse de verdade a sua ansiedade mediante avaliação de desempenho, como chamamos na psicologia, ou o famoso medo do ridículo. Sabe aquele medo de passar vergonha, né? Esse medo aí que trava as pessoas. É isso que trava você. É o medo de cometer um erro e de passar uma vergonha na frente de outras pessoas, tá? O que você precisa então para vencer isso? Pessoas reais, pessoas, plural, e exposição da sua imagem, constante e diária, preferencialmente. É quando você, com outras pessoas, que inclusive você não conhece, se expõe e conversa, se joga, deixa o fogo arder. E essa constante exposição vai fazendo você e o seu cérebro entender que está tudo bem cometer erros, está tudo bem você partir para o mundo real, para o campo de batalha, está tudo bem você falar com outras pessoas sem que exista essa trava em você. Agora, você não pode fazer isso no mundo real, ok? Porque se você faz isso no mundo real, o que acontece? Você pode perder a sua um possível network, por exemplo, que você teria, uma capacidade de se conectar com alguém que te levaria a uma oportunidade incrível na vida, ou talvez um relacionamento, ou talvez uma vaga de emprego. Você acaba perdendo isso porque você está experimentando já direto no mundo real. E o que geralmente vai acontecer com o cérebro? 1, 2, 3 vezes que você tenta isso e tem resultados negativos, seu cérebro te bloqueia, fala: para com esse negócio, não tá dando bom, a gente tá tomando prejuízo, esquece esse negócio. E aí é que você trava de verdade. Então, o que você precisa? Você precisa de pessoas reais, sim, dentro de um ambiente seguro. Na psicologia, nós temos isso, né? Quando nós realizamos uma terapia em grupos, nós temos um ambiente seguro, onde todas as pessoas participantes do grupo assumem um compromisso com elas e com as demais de que o que for dito ali dentro, fica ali dentro e não é compartilhado com outras pessoas fora do grupo. As pessoas entendem isso e passam a compartilhar suas situações mais íntimas, mais profundas com o grupo, porque elas se sentem num ambiente seguro. No inglês, você precisa da mesma coisa. E isso é o treino. É o treino. Porque se você treinar, aquilo que você treinar, você irá repetir lá no mundo real. Por isso que eu digo para você que você não pode treinar um inglês robotizado, mecanizado. O professor não pode ficar tentando, para se fazer entender, falar devagar, pausadamente para os alunos, porque aquilo que você treina, você repete. Se você está treinando dessa forma, você não entende um filme, você não entende um nativo, você não entende quando você faz uma viagem, etc. Então, se você quer de verdade alcançar a fluência, você precisa de prática. Essa prática deve acontecer consigo mesmo, nos seus momentos sozinho, mas também com outras pessoas reais. Onde? Dentro de um ambiente seguro. E aí eu vou responder agora as perguntas aqui do Ericles. Posso usar aplicativos de conversa? Isso seria uma boa? Sim, seria uma boa. Mas você precisa entender que num aplicativo de conversa não é um ambiente seguro. Isso é bom? Sim, é bom. Mas você tem que estar com a mentalidade já ativada de que as pessoas podem rir de você e você não pode levar isso para o pessoal. Porque se você levar isso para o seu pessoal, travou tudo de novo. Entendeu? Dentro de um ambiente seguro, onde as pessoas estão de verdade buscando a mesma coisa, todas elas engajadas no mesmo propósito, que é falar inglês fluente e sempre com o contato com o professor, ou seja, sempre com o acompanhamento, a visão do professor para possíveis correções, você não vai ter pessoa alguma rindo da sua cara. E isso não vai gerar em você as travas que nós temos muitas vezes acontecendo, inclusive dentro das aulas de inglês por aí, nos cursinhos que nós vemos por aí. Eu tive uma aluna uma vez que foi difícil destravá-la, tá?
ela viveu um momento de muita dor, de muito sofrimento numa escola de inglês em que ela estava presente, o professor fez uma pergunta para ela e ela cometeu um equívoco no meio da fala, o professor corrigiu. Já viveu isso antes? Talvez você já tenha vivido isso antes. Ela estava falando a frase e aí ela cometeu um erro no início, o professor corrigiu. Aí ela deu, ok, ela se corrigiu e tal, continuou tentando fechar a frase dela, né? Deu mais uma sequência, ela cometeu outro erro, o professor, não, é assim. E aí corrigiu. No final da frase, ela cometeu um outro erro e novamente o professor entrando com a correção. No final de uma única frase, o professor a corrigiu 3 vezes, sem que ela completasse a frase dela. Isso num ambiente onde as outras pessoas estavam lá olhando para ela, sabe? Olhando assim, ó. E aí, depois disso, essa menina, essa aluna, ela decidiu que ela não falaria mais em sala de aula. Porque ela viveu aquela vergonha extrema, sabe? De que as pessoas estavam olhando para ela, as pessoas estavam julgando-a e o professor constantemente corrigindo, sem que ela conseguisse, pelo menos, tentar se expressar. E aí, um belo dia, na sala de aula, o professor fez uma pergunta para ela, ela falou que não ia responder. O professor insistiu para ela responder e ela saiu da sala de aula e ficou presa no banheiro. E ficou presa no banheiro, ela se trancou no banheiro, não só por um período de 10 minutos, ela se trancou no banheiro até que a escola fechasse e a pessoa que estava fechando a escola fosse lá bater na porta. Ô fulana, por favor, nós estamos fechando a escola. E isso é um trauma tão grande, tão grande. Entende o que eu quero dizer? O professor ele precisa saber fazer a correção na hora certa e do jeito certo. Não é de qualquer maneira. E você precisa sim de um ambiente seguro em que você possa e é muito importante, nós estimulamos isso na Wave, que você cometa os erros, porque com os erros você evolui, você cresce. Tem que cometer erro, tá? Para evoluir, você precisa experimentar o idioma. E se expondo dentro de um ambiente seguro, onde as pessoas não vão rir da sua cara, você adquire a confiança necessária para vencer esses traumas e então, lá no mundo real, praticar isso de verdade, sem medo e com as chances muito maiores de você falar corretamente. A vida, nada na vida é 100%. O que a gente está constantemente tentando é aumentar as chances, a porcentagem de acerto. Constantemente. E eu tenho certeza absoluta, sem qualquer sombra de dúvidas, que você, até o dia de hoje, comete erros em português. E adivinhe, vai continuar cometendo erros em português para o resto da sua vida. E tá tudo bem, porque nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos. Entende? Não somos e não seremos. Nós somos seres humanos. Nós estamos presos ao erro. Errar faz parte da vida do humano. É óbvio que você não vai errar por livre e espontânea vontade. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente olha para o erro como uma possibilidade de crescimento. É um pensamento diferente agora. E aí sim você evolui de verdade. Inclusive, Cláudia está mencionando aqui, né, que já viveu uma situação como essa. Infelizmente, né, Cláudia? Infelizmente. Sinto muito por isso, tá? Ok, então, vamos repetir essa frase. Yes, but you need real people too. Vamos lá? Yes, but you need real people too. Yes, but you need real people too. Yes, but you need real people too. Muito bom. E aí, quando você está dentro desse ambiente seguro, praticando constantemente, cometendo seus erros, mas óbvio, né? Sempre com o olhar do professor, tá? Sempre com o olhar do professor. Porque senão você fala uma coisa errada e aprende que aquilo é certo e continua falando errado pro resto da vida, né? Porque você não sabe que é certo. Apenas acha que está certo. Então, sempre com o olhar do professor para fazer as correções e tal.
Você treina, treina, treina e você evolui. Aí o aluno diz: "Oh, I got it. Thanks, teacher." Em outras palavras, agora o aluno entendeu, né? Finalmente entendi, entendi. E I got it é outra maneira de você falar I understand, ok? Você pode dizer "Oh, I understand it." Ou então "Oh, I got it." Funciona do mesmo jeito, beleza? Outra maneira de você dizer isso, e aí de uma forma mais informal, que você vai escutar muitas vezes em filmes, músicas e afins, é o gotcha. Gotcha. Não sei se você já escutou isso antes. Gotcha é a mesma coisa que understand, a mesma coisa que got it, tá? Funciona bem. Então, oh, I got it. E ó, o T transformado em R, got it. E aí, thanks, teacher, um agradecimento ao professor, obviamente, né? Vamos tentar? Oh, I got it. Thanks, teacher. Oh, I got it. Thanks, teacher. Oh, I got it. Thanks, teacher. Very nice, very nice. O que o professor diz? My pleasure. E aí, gente, eu já mencionei isso antes em podcasts, em outros vídeos, mas se você nunca ouviu falar, existem formas diferentes de se dizer de nada em inglês. Não necessariamente você precisa usar you're welcome, tá? Você pode usar you're welcome, você pode usar welcome, você pode usar my pleasure, que é o caso aqui. Você pode usar que mais? No problem, not at all. Tem várias formas. Igual em português também, tá? Você pode, em português, dizer não tem por onde, não há de quê, de nada, tem várias formas. Então, em inglês acontece a mesma coisa, beleza? My pleasure é uma forma de dizer de nada, tá bom? Vamos tentar? Olha, a pronúncia aqui é bem diferente, hein? Pleasure, pleasure, my pleasure, ok? Vamos lá? My pleasure. My pleasure. My pleasure.